Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do PT, Washington Quaquá, e também prefeito de Maricá, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Quaquá, vamos falar um pouco de política nacional. A presidente Dilma está começando 2016 com o novo ministro da Fazenda, logo, obviamente, a substituição do Joaquim Levy. Essa mudança do Ministério da Fazenda trouxe a expectativa, trouxe a especulação de que ela daria uma guinada à esquerda para atender exclusivamente ao partido e tal. Muito bem. Numa entrevista que ela deu essa semana, ela não me parece que vai fazer exatamente isso. Ela, ao contrário, anunciou temas espinhosos, por exemplo, disse que vai fazer a reforma da Previdência, o que insatisfaz, o que traz insatisfação na sua própria base. Os sindicatos estão apreensivos em relação a essa tal reforma da Previdência. Também ela reafirmou os princípios da necessidade de fazer um ajuste fiscal, ou seja, isso também, de certa maneira, contraria um pouco a direção do próprio PT, que tem pedido uma política de desenvolvimento mais clara, mais agressiva, com redução dos juros. Ou seja, me parece que há uma divisão entre governo e partido, e essa divisão está se acentuando nos últimos dias, seja pela declaração do presidente Rui Falcão, seja também por algumas declarações do próprio ex-presidente Lula, que pede também uma política que garanta a retomada do crescimento a curto prazo. Como é que você está vendo essa divisão entre governo e PT? Acho que o Lula sempre tem razão quando diz que o problema da economia é botar dinheiro no bolso do povo. O que resolve a economia é botar dinheiro no bolso do povo. O povo vai consumir, vai construir uma vida melhor, vai estar mais feliz e vai estar girando a economia. A Dilma tomou a medida certa, que foi o aumento do salário mínimo para 880. Isso vai injetar uma grana boa na economia, vai fazer a economia andar. Ela tem algo em torno de 100 bilhões no Fundo Soberano e tem reservas na ordem de 450 milhões de dólares. Então ela tem dinheiro sobrando para colocar na economia. Essa é uma discussão, inclusive, que traz arrepio aos mais ortodoxos, usar o dinheiro das reservas para fomentar a economia. E é o que o Maduro fez na Venezuela, o que Cristina Kirchner fez também na Argentina. Você acha que esse é o caminho? É o que Franco Delano Roosevelt fez nos Estados Unidos e tirou os Estados Unidos do crash de 29. É o que os ingleses fizeram na reconstrução depois da guerra. É o que os alemães fizeram agora na unificação. Isso não é socialismo, isso não é política de esquerda, isso é keynesianismo, é política keynesiana. Os que ficam apreensivos, os economistas que ficam apreensivos diante dessa possibilidade, dizem que as reservas são importantes diante de um ataque especulativo da moeda brasileira e o Brasil fica sem ter como reagir se usar as reservas para fomentar a economia. No geral, esses economistas são financiados pelos bancos, funcionários dos bancos. O Armínio Fraga, que é funcionário de banco, o próprio Levy, que era funcionário de banco. Por que eles não querem as reservas sendo colocadas no bolso do povo? Eles querem que as reservas sejam colocadas através de juros no bolso dos banqueiros. Em vez de colocar bilhões no bolso de meia dúzia de banqueiro, o que a Dilma tem que fazer é pegar os bilhões e botar no bolso de milhões de brasileiros. Esse momento de fragilidade política, e ela vive um momento de fragilidade política, já que nós temos um processo de impeachment tramitando no Congresso, seria oportuno abrir a discussão nesse momento da reforma da Previdência, ou seja, porque isso traz inquietude na própria base que ainda é fiel ao presidente. Eu acho que é um erro. Propor a reforma da Previdência agora é um erro. Ela devia propor, como o PT fez agora, a reforma tributária. Lucro no Brasil não é tributado. O PT está propondo que isente de 3.900 para baixo a cobrança de imposto de renda, porque é imposto de renda, não é imposto de salário. Quem ganha R$ 3.900 não pode ser taxado. Agora, o cara que ganha mais de 100 mil tem que ser taxado em 40%. Então, essa é a discussão tributária que a Dilma tinha que fazer. Eu não digo que a gente não tenha que discutir a Previdência. É preciso discutir a Previdência, chamar os sindicatos, chamar os trabalhadores, porque a Previdência tem que ser autossustentável. Ela é uma conta que todos nós pactuamos, trabalhadores, para pagar a nossa aposentadoria. Se o nosso tempo de vida ao longo dos anos aumentou, se o brasileiro morria com 50 anos da década de 60 e hoje morre com 90, com 80, é preciso rediscutir Previdência. Mas ela não pode ser a discussão do momento. A discussão do momento é a reforma tributária, a discussão do momento são outras reformas, a reforma agrária, para baratear os alimentos e você parar de comer todo ano 5 quilos de veneno do agronegócio.
Então, essas são as reformas que a gente tem que fazer. Essa é a reforma prioritária. Embora eu diga, a questão da Previdência não pode ser tratada com fundamentalismo. É preciso alterar, né, a formulação da Previdência brasileira. Em 2015, a gente viveu um momento no Congresso Nacional em que o país simplesmente parou por conta de disputas políticas, né? O impeachment da presidenta agora, no fim do ano, tomou um clamor, avançou de uma forma muito grande. Para 2016, o que o senhor projeta que possa vir a acontecer? Será que o país consegue andar, enfim, e sair um pouco dessa disputa Eduardo Cunha, presidenta Dilma, impeachment e jogo de empurra para lá e para cá? Eu acho que a qualidade do Congresso Nacional Brasileiro é trágica nessa legislatura e já vem sendo trágica há muito tempo. E ela não é trágica porque o Eduardo Cunha caiu lá de uma nave espacial. O Eduardo Cunha foi votado e teve muito voto, representante de uma parcela das pessoas no Rio de Janeiro. Muita gente que votou no Eduardo Cunha hoje pede, por exemplo, o impeachment da Dilma. E votou num deputado que a gente conhece, a qualidade do Eduardo Cunha. E votou em vários deputados, às vezes vendendo o seu voto, às vezes trocando o seu voto por alguma coisa, às vezes porque o deputado diz que tem que matar bandido, aí ele acha que isso resolve o problema da violência, e aí ele vota num deputado que é mais bandido do que o bandido que ele quer matar. Então, a qualidade do Congresso brasileiro é fruto de um sistema político torto, onde o empresário financia o político, e depois que o político vai lá, ele não fica devendo ao eleitor que votou nele. Ele fica devendo ao empresário que deu dinheiro para ele comprar o voto do eleitor. Então o sistema político brasileiro precisa mudar, precisa ter uma reforma política que esse Congresso não fará. A reforma política brasileira só vai acontecer se vier de um amplo movimento social. É o que me parece, nós não teremos esse amplo movimento social tão cedo. Então a situação política do Brasil é trágica, é muito difícil. Como é que você está vendo, trazendo um pouco a questão aqui para os limites do Rio de Janeiro, a crise por que passa o nosso Estado? O governo do governador Pezão. Nós temos UPAs parando de funcionar, hospitais fechados, enfim, a situação é uma situação que beira a calamidade. Ou seja, há muito tempo que não se via um Estado numa crise tão aguda como a crise que se mostra presente no atual governo fluminense. Que tipo de consequência isso produz em Maricá e como é que você analisa esse fato? A crise do Estado lá em Maricá já chegou a mais de 1 ano e meio. Eu não recebo repasse da minha UPA, de 400 mil meses que o Estado tem que repassar, há 1 ano e meio. Isso por quê? Porque o ex-secretário de Saúde, Felipe Peixoto, usou a secretaria muito mais para fazer política do que para fazer saúde. E ele tem um subsecretário lá, um tal de Delaroli, que é um ex-policial, que ajuda a não mandar os recursos para a cidade. Esse, boicote político contra nós. Ele é de Maricá, inclusive, subsecretário. Né? Um policial envolvido aí com uma quadrilha de agiotagem, aí, recebeu dinheiro de uma quadrilha de agiotas, segundo o Ministério Público e a Justiça Federal. Esse cidadão ajuda a boicotar a cidade. Então a crise em Maricá já chegou. Agora, eu acho que tem muitas dimensões a crise do Estado. A primeira é porque o petróleo caiu de 110 para 35, 36, 33, às vezes, dólares o barril do petróleo. Eu também recebo petróleo, só que eu me preveni. Por exemplo, eu não gasto muito com custeio, eu gasto com investimento. Então, reduz um pouquinho o investimento e a gente consegue avançar. Estamos construindo a indústria, o pós-petróleo, temos repasse de renda. Esse é um problema, o petróleo. O segundo problema é que eu acho que o Estado gastou demais. Por exemplo, na saúde. Eles tocam bem, por exemplo, o Hospital Alberto Torres, lá em São Gonçalo, que atende a região. Atende muito bem, um hospital muito bem administrado. Agora você criou o Instituto Cérebro, para operar não sei quantos cérebros gasta 40 milhões por mês no negócio daquele. Então, fez gastos, não que não seja importante, mas tem que saber, se você cobertor curto, tem cobertor curto, você tem que escolher o que vai fazer. É melhor manter o Alberto Torres, que salva milhares de vidas, do que manter um Instituto do Cérebro, que é um negócio fantástico, serve para campanha eleitoral,